quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor, quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso Ibage News. Dia 7/4, quarta-feira, 7h30, nós teremos por meio do Meet a nossa reunião de oração. Então, por favor, você querido, traga toda a sua família para orar junto, como um só coração de Ibage. Quarta-feira, dia 7, às 7h30, no Google Meet. Venha participar das nossas quartas de esperança. Domingo, às 9h da manhã, nós sempre temos a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Discipuladora, para nos aprofundarmos no conhecimento da palavra e conhecermos mais sobre quem é o nosso Senhor e sobre como Ele desenvolve o seu caráter em nós. Esse mundo não é nossa pátria, ele é nossa missão. E pensando nisso, nós como Ibage desenvolvemos não uma campanha, mas um ato voluntário. Se você sentir no seu coração de doar qualquer quantia para toda a nossa área e tudo aquilo que está debaixo da nossa regência de missões, doe. Mas é claro, nós precisamos ter um lembrete. Se você quer doar para missões, qualquer quantia, R$1 e 1 centavo, nós saberemos que o seu desejo é doar para missões. Nesses tempos tão complexos, nós como Ibage queremos auxiliar o máximo de pessoas que nós podemos. Nós entendemos que é necessário nós como Ibage auxiliarmos essas pessoas. Dia 10 e dia 17, se você tem qualquer coisa para doar na sua casa, qualquer mantimento para ser doado, por favor, participe conosco do nosso Drive-Thru Solidário e que sejamos nós, aquelas mãos que doam. No QR Code aqui do lado, nós estaremos fazendo as inscrições para você que quer se tornar membro da Ibage, seja por meio de transferência ou por meio do batismo. Se você quer se tornar parte da família Ibage, acesse esse QR Code e preencha o formulário. Será uma bênção ter você conosco. E esse foi mais um Ibage News. Tenha um bom domingo. Que Deus te abençoe. Celebramos a Cristo pelo seu imenso amor por nós naquela cruz, que um dia morreu para me salvar, para te salvar. Celebramos a Ele digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos louvar o Senhor. Quem nos liberta da escuridão
escuridão e que o amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Diga maravilhoso amor, maravilhoso amor. Tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da Glória, o poderoso Deus, e quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso, maravilhoso amor. Tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, 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 maravilhoso amor. Tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer estarmos de volta, meditando na palavra de Deus. Um dos textos que muito me chama a atenção é o texto de João, capítulo 3, daquele encontro de Jesus com Nicodemos. E entre o diálogo dos dois, perguntas e respostas foram feitas. E eu queria ler uma das respostas que Jesus deu para Nicodemos, que é muito relevante para a nossa meditação de hoje. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo,
é necessário nascer de novo. E ele então completa o raciocínio dizendo para Nicodemos o seguinte: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é um texto maravilhoso, mas que fala muito mais do que ele aparenta falar. Nicodemos havia nascido na família da fé. Ele cresceu sendo educado nas Escrituras Sagradas. Ele se tornou, por ofício, pregador, especialista na palavra de Deus. Nicodemos era um fariseu, mestre da lei em Israel. E ele se aproxima de Jesus, interessado realmente em saber quem de fato era Jesus. Ele se aproxima de Jesus à noite e escondido, porque ele não queria ser visto publicamente com o filho do carpinteiro. Nicodemos nasceu na família da fé. Ele cresceu aprendendo e ouvindo das Sagradas Escrituras. E ele cresce e se torna um especialista da lei, um mestre de Israel. E esse encontro de Nicodemos com Jesus vai mudar definitivamente a sua vida. Porque, afinal de contas, Nicodemos foi um fariseu que foi tocado profundamente por Jesus Cristo. Eu acredito que nos dias de hoje nós temos muitas pessoas assim, que nasceram dentro de uma família historicamente dedicada à igreja, dedicada ao Evangelho. Pessoas que cresceram sendo instruídas na palavra de Deus. Algumas se tornam líderes e até especialistas, por que não, da lei. Mas ainda falta aquele encontro pessoal com Jesus Cristo. A palavra de Deus nos convida a todos, quer tenha nascido em família religiosa, quer não. Quer você tenha sido instruído na lei do Senhor, quer não. Quer você seja um especialista ou um ignorante, mas a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quer tocar o seu coração. Eu queria orar por você, pela sua família e por todos aqueles que devem ouvir essa pequena reflexão que acabamos de ouvir. Oremos. Amado e bendito Deus, diante do Senhor, ó Deus, todas as coisas são descortinadas. Não existe nada que esteja oculto aos teus olhos. O Senhor conhece, ó Deus, o nosso levantar, a nossa caminhada durante o dia e o nosso deitar durante a noite. Não existe nada na minha vida ou na vida destes, ó Deus, que me ouvem, sejam homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes. Todos nós, ó Deus, temos a vida diante do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muitas pessoas se aproximam de Jesus por conta de problemas que acontecem em suas vidas. Outras, ó Deus, se aproximam de Jesus por curiosidade. Outras, por questões que não conseguiram respostas em nenhum outro lugar. Mas nós sabemos, ó Deus, que aqueles que buscam a Jesus com sinceridade, certamente o encontrarão. Por isso, ó Deus, opera, Pai, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Que a Tua palavra, Senhor, se espalhe, ó Pai, e penetre profundamente, tocando no coração de cada um. Colocamos a nossa vida e a vida de nossos familiares em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, no nome precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana riquíssima na presença dEle. Não há outro nome como o nome do Senhor Jesus. Não há outro nome igual. Só um
tem todo o poder. Louvor ressoa pelo céu e ecoa em meu ser ao vivo eterno Deus. É mais brilhante que o sol, mas traz a graça em seu olhar. O Rei traz cura em suas mãos, o Rei dos Reis, Senhor, seu nome tem poder. Levante e veja, o Rei chegou, a luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. O trono está invencível é. Os céus declaram o seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. O Rei, eu encontrei a paz. Achei vitória pela cruz. Poder capaz de derrotar a morte, seu poder. O nome de Jesus. Levante e veja, o Rei chegou, a luz do mundo já brilha em nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. O trono está invencível é. Os céus declaram
nós. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. No trono está, invencível é. Os céus declaram o seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Jesus. Há poder no nome do Senhor para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, pra eu te adorar. Pra cadeias quebrar, há poder, há poder. Há poder no nome de Jesus. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus depois, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Durante vários séculos, a comunidade judaica tem celebrado a Páscoa. A Páscoa, dentro do contexto histórico judaico, ela tem um símbolo, um significado. Ela celebra e lembra da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que foi conduzido com mão forte e poderosa por Deus em direção à terra prometida. Foi na noite que precedeu a morte de Jesus que ele celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. Mas aquela última Páscoa teria um significado ainda maior para aqueles que se tornariam discípulos de Jesus em toda a história. Os elementos da Páscoa
foram tomados por Jesus e Ele nos deu um novo significado, um novo e vivo significado. O pão representava o seu corpo e o vinho representava o seu sangue. Ele estabeleceria a sua ceia, uma ceia memorial que todos aqueles que o seguem, que entregam suas vidas para Ele, que têm uma aliança com Ele, comemorariam ou celebrariam até que Ele finalmente retorne para buscar o seu povo e definitivamente estabelecer o seu reino. Enquanto a Páscoa judaica olhava para o passado, para lembrar a libertação do Egito, para nós, a Páscoa olha para celebrar a libertação e perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus Cristo. Ele seria oferecido como Cordeiro Pascual. E para nós, a ceia é viva, nós celebramos continuamente, porque com isso nós anunciamos a morte, ressurreição e uma vinda breve do nosso Senhor. Esses elementos representam exatamente isso. Prepare o seu e nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Esses dois elementos têm uma importância grandiosa para nós. Eles são apenas dois elementos, mas representam um valor inestimável para todos aqueles que esperam no Senhor. O pão representa o corpo que foi moído, ele foi machucado, ele foi martirizado por mim e por você. O Senhor Jesus se ofereceu como sacrifício para assumir um lugar que era nosso. Tomemos o pão e comemos todos, em nome do Senhor. O suco de uva representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha. E por isso ele se tornou apto para fazer a reparação pelos nossos pecados. Quando nós tomamos o cálice do Senhor, nós estamos anunciando que em breve Ele retornará para buscar aqueles que esperam ansiosamente pelo seu retorno. Tomemos todos em memória do Senhor. Oremos. Amado e bendito Deus, quando nós olhamos, ó Deus, esse memorial, nós somos levados, ó Deus, de volta há mais de 2000 anos atrás, lembrando, ó Deus, que graça extraordinária foi essa, que foi oferecida, ó Deus, àqueles que creem no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Ele foi o nosso Cordeiro, Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. E nós, ó Deus, celebramos a ceia do Senhor como um memorial eterno do seu amor por nós e de sua promessa de que em breve voltará para nos buscar. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe e oremos para que em breve possamos estar juntos novamente. Fique na paz e tenha uma boa celebração. Que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triunfo. És um só Deus, excelso Criador.
Santo, Santo, todos os reunidos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formasse o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso e perfeito. Ao Rei da Glória, nos teus tramos, Santo é o Senhor, não há outro. Perfeito em glória, o Deus eterno, que era, que é e há de vir, ao Rei da Glória, nos teus tremos, Santo é o Senhor, não há outro. Perfeito em glória, o Deus eterno,
Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 3 assim: Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. É engraçado como os irmãos de Filipenses auxiliavam Paulo não simplesmente na ação de pregar o evangelho, mas também contribuindo para isso. Tanto que Paulo faz uma pequena pausa em sua carta para agradecer as contribuições que os irmãos já têm feito. Cristo nos ensina, então, por meio dessa palavra e por meio de Paulo, que a cooperação também tem um teor financeiro. Nesse momento nós estamos no momento de dízimos e ofertas. Se os irmãos estão preparados para ofertar, que você coloque aqui a partir do QR Code que aparecerá e das contas que aparecerão aqui embaixo, você pode contribuir por meio do seu dízimo e da sua oferta, entendendo que isso é uma ação que nos torna cooperadores na obra de Cristo, para a honra e glória dele. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque em meio a uma pandemia tão complexa é o Senhor quem nos sustenta e é o Senhor quem cuida de nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o dono de toda a prata, de todo o ouro e de todo o universo, Pai. Nós sabemos que o chão que nós pisamos é do Senhor. Muito obrigado, Pai, por dividir isso e nos abençoar com aquilo que é do Senhor, para que nós cuidemos como mordomos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por cada irmão que sentiu no seu coração o desejo de contribuir, Pai. E que o Senhor esteja nos abençoando durante toda essa pandemia e após dela. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo teu pra levar a culpa de alguém como eu, vai lavar o sujo do meu próprio eu.
Graça e paz, família Ibage. Entramos no mês de abril e com ele o nosso coração cheio de expectativas. Eu convido você a, juntamente comigo, hoje, a repousar os nossos pés ou a começarmos a repousar os nossos pés ao longo de todo esse mês de abril, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu convido você a, juntamente comigo, fazer uma viagem em razão de tudo isso que nós temos vivido, aprendido e convivido ao longo desse ano. Que nós possamos continuar externando a nossa graça, bondade, misericórdia e favor a partir daquilo que aprendemos, a partir daquilo que vivemos e daquilo que pudermos ser. Por isso eu te convido a, juntamente comigo, repousar os seus pés nessa estrada, em falar sobre o amor que transforma, que é o tema proposto para esse mês e que nós estamos iniciando hoje. Por isso, eu queria te convidar a orar comigo nesse dia. Queria convidar você a colocar o seu coração juntamente comigo para podermos discorrer sobre a palavra e pensarmos sobre alguns princípios que o Senhor trará ao nosso coração. Pai, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Teu santo nome, nós pedimos que toda a iluminação do Espírito Santo venha a acolher o nosso coração e a nossa mente nesse tempo, para que possamos compreender a Tua palavra, sermos por ela direcionados e sermos por ela, Pai, e nos tornarmos, aliás, através dela, um instrumento da Sua bondade, do Seu favor e da Sua misericórdia. Nós oramos assim e eu coloco a minha vida e a de todos os meus irmãos que estão online conosco nesse dia, para o louvor da Sua glória, entendendo que todos eles, assim como eu, carecem da Sua misericórdia nesse dia. E nós oramos assim, Pai, agradecidos pela jornada que o Senhor fará conosco, em nome e por amor a Jesus Cristo. E aí você aí e eu aqui, dizemos amém. Queridos, o tema que eu quero propor a você hoje é amor que transforma a nossa história. Amor que transforma a nossa história. Eu queria te convidar ao texto de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11, onde nós lemos: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano, não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação, disse Paulo, de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la, disse ele. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus, disse Paulo, me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse então aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, disse ele, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Eu afirmo, diante de Deus, que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia, às igrejas em Cristo que estão na Judéia. Ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Queridos, a carta aos Gálatas tem sido chamada ao longo dos anos de a carta de independência do cristão, ou alguns preferem mencioná-la como a carta magna de libertação do cristão. Paulo ele vai inaugurar a sua carta aqui aos Gálatas, defendendo a sua autoridade apostólica, e logo a seguir ele passa a combater um ensino identificado como ensino judaizante. Se na carta anterior que nós encerramos em Coríntios, o problema dos coríntios estava em serem muito carnais, não desejarem crescer espiritualmente, estarem satisfeitos com a salvação e os dons sobrenaturais, com os Gálatas acontecia o oposto. Eles tinham, observem,
tanto anseio por crescer espiritualmente que quiseram agora fazer acréscimos àquilo que não era necessário. Nesta carta, inclusive, o tom de Paulo, ele revela o seu jeito intenso de ser. Ele é enérgico com os Gálatas, tanto quanto é com os judeus. A verdade do evangelho para ele, ela não é de maneira alguma negociável. Ele não admite exceções. Ele vai deixar claro que o seu compromisso é com o Senhor acima de qualquer outro interesse. Por isso, queridos, quando nós entramos, repousamos os nossos pés e o nosso coração na carta aos Gálatas, nós precisamos compreender esse processo de um amor que transforma a nossa história, assim como transformou a história do apóstolo Paulo. A conversão de Saulo foi um fato marcante na história da igreja. Ela demonstra que para Deus agora não há impossíveis. Pós a conversão desse homem que todo mundo repudiava, foi Deus quem o retirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele sabe como transformar corações, Deus sabe como mudar história, Deus sabe como transformar vidas, Ele sabe como colocar corações de carne em lugar de corações de pedra, como diz Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26. A maior expressão do judaísmo foi transformada na maior expressão da igreja. O Senhor Jesus, queridos, observem, Ele não deu a Paulo apenas um novo nome, mas reescreveu através dele uma nova história. Deus transformou a sua história de rejeição em motivo de admiração, em motivo de louvor, em motivo de glória. O amor, esse a que me refiro, que transforma a nossa história, ele foi quem visitou a beira-mar e transformou a história do pescador Pedro. E também transformou a história de João. Ele transformou esse mesmo Senhor, visitando agora o cobrador de impostos, Mateus. Ele também transformou a sua história. Foi ele que transformou agora a história do médico Lucas. Foi ele que entrou na casa de Jairo e transformou agora a história. Aqui ele estava sendo agora submetido ou subjugado, ou com ela sofrendo. Foi Jesus, nas suas visitações, nas suas intervenções, nas suas transformações. Foi Jesus, queridos, por amor, ou por um amor que transforma histórias, que entrou agora na casa de um homem desprezado chamado Zaqueu e transformou também a sua história e a história da sua família. E você pode me perguntar nesse dia, você pode me perguntar hoje, pastor, por que o Senhor tratou de maneira tão diferente essas pessoas e a cada uma delas Ele encontrou de uma forma? A cada uma delas, ele registrou um marco diferente, queridos, porque eu tenho uma frase para você de N.T. Wright que diz assim: Deus não dobra corações da mesma forma. Deus não dobra corações da mesma forma. Deus tem uma maneira própria de tratar a você. Deus tem uma maneira própria de tratar a mim. Deus tem uma maneira própria de alcançar o meu e o seu coração. Deus tem uma maneira própria de mudar a sua história e a minha história, porque a história de cada um de nós, ela não é uma regra, mas nós somos exceções, porque a conversão não nos torna melhores, nos torna apenas agora alguém acolhido, alguém amado, alguém sustentado, alguém que tem uma história transformada pelo Senhor. Cada um de nós, queridos, é uma história única. Nós temos um retrato, cada um de nós, mas temos também uma digital. Deus nos vê de maneira diferente, mas Ele não nos enxerga nunca de maneira indiferente. Por isso, o amor que transforma. E eu quero levar você a pensar comigo num único princípio nesse dia: o amor que transforma um passado de devastação em um futuro de restauração. Um passado que é transformado
ou um passado, uma história, ou um Deus que transforma um passado de devastação em um futuro de restauração. Quando eu chego ao versículo 13, eu penso nessa questão, olhando para esse texto e agora extraindo dela essa importante narrativa. Vocês sabem como eu era, disse Paulo, quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Eu não media esforços para destruí-la. Eu superava muitos dos judeus da minha geração, sendo, disse ele, extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Queridos, ouçam isso. Paulo não se orgulha daquilo que foi, ele não se orgulha daquilo que fez, mas agora ele se expõe, ele senta no banco dos réus e começa a narrar a sua história. É ele quem declara isso sem reservas em Filipenses, capítulo 3, no versículo 5, quando faz declarações sobre o seu orgulho religioso, a ponto do seu zelo torná-lo um perseguidor da igreja. É ele quem declara que cumpria a lei com todo o rigor. Mas ouçam, o zelo sem entendimento pode levar uma pessoa a fazer loucuras. Paulo, queridos, ele atacou os cristãos tão furiosamente que quando Cristo envia Ananias à casa de Judas para encontrar Paulo, Ananias diz ao Senhor: Senhor, ouvi muita gente falar coisas horríveis que esse homem vem fazendo. Ele não se exime das suas responsabilidades. Paulo não foge. Paulo agora não se esconde, pelo contrário, ele as assume. Ele sabe que para que o seu presente seja transformado em sua testemunha de defesa, precisará deixar o seu passado acusador. Ele sabe que não há outra possibilidade. Por isso, o poder de destruição ou da destruição precisará ser menor do que o poder da restauração. Sobre adjetivos a que Paulo foi submetido, eles sobravam, eles abundavam na vida de Paulo. Ele é chamado de fera selvagem, um perseguidor implacável. Estava presente no apedrejamento de Estevão e respirava ameaças de morte, como diz o texto de Atos no capítulo 9, no versículo 1. Queridos, em suas próprias palavras, foi Paulo que disse ao rei Agripa que ele se opunha a eles quem? Aos do caminho, com toda a violência. Ele era um carrasco impiedoso, ele era um perseguidor truculento, ele era um tormento na vida dos cristãos. A sua fúria, ela incendiava o seu coração e tornava Paulo um pesadelo para aqueles que estavam no seu caminho e que por ele eram perseguidos. O seu ódio não era contra os cristãos, mas contra o próprio Cristo. Por isso, a pergunta que nós vemos em Atos, capítulo 9, versículo 4, feita pelo próprio Senhor: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Foi ele, queridos, quem disse em Atos capítulo 22, no versículo 4, eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Ele mesmo testemunhou, Paulo testemunhou no Sinédrio. Ele disse em Atos 22, 19, isso ficou registrado: em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti quem? No Senhor, o nosso Salvador. Por isso, queridos, existe uma frase que eu quero compartilhar com você: a nossa história de vida com Deus tem os seus próprios tempos verbais. No passado, condenação; no presente, a libertação; e no futuro, a restauração. Isso importa muito nessa palavra hoje pela manhã, porque a vida perversa de Saulo estava agora com os seus dias contados. O holofote lançado na estrada de Damasco iluminará o poder transformador de Cristo. Quando as cortinas se fecharem, o próximo capítulo começar, Paulo saberá que o amor de Deus é mais poderoso do que a sua força para a destruição.
Paulo saberá que o poder de restauração em Cristo é mais forte do que a morte. Por isso agora nós entramos num segundo capítulo da vida de Paulo. Se por um lado nós o enxergamos como ele era, um adversário astuto, alguém agressivo, alguém que entrava nos lugares e levava as pessoas aprisionadas, algemadas, cativas, alguém que votava para que alguns dos judeus, ou alguns dos cristãos, fossem levados à morte, agora as cortinas desse momento se fecham e agora elas se abrem para um novo tempo que nós encontramos no versículo 22. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E ele encerra dizendo: e louvavam a Deus por minha causa. Queridos, a conversão de Paulo, ela não foi repentina, mas também não foi compulsiva. Cristo quebrou a sua autossuficiência, mas ele não violentou a sua personalidade. Jesus o trouxe de volta à razão e para o seu entendimento. A resposta dele foi racional, foi consciente, ela foi livre. Foi a graça soberana de Cristo que preparou um encontro com eles. A história havia tido um péssimo começo, mas teria um maravilhoso final. Paulo caçava os cristãos para prendê-los, enquanto Cristo o buscava para salvá-lo. A graça de Deus não aprisiona, a graça de Deus liberta, ela quebra os cativeiros, ela traz para fora dos aprisionamentos aqueles que precisam ser livres do pecado, aqueles que estão condenados à perdição eterna. Por isso, queridos, Paulo não seria salvo pelos seus méritos e ele precisava entender isso. Ele não se converteria, mas seria convertido. Foi ele mesmo quem reconsiderou seus valores religiosos, dizendo, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Ele faz essa declaração em Filipenses, capítulo 3, no versículo 7. O sentido, as razões e as motivações de Paulo, assim como a nossa, somente podem ser transformadas pelo poder de Cristo. Ele, assim como nós, não cederia facilmente. Por isso, o texto de Atos, no capítulo 26, versículo 14, diz: não adianta, disse o Senhor Jesus quando encontrou Paulo na estrada de Damasco, não adianta lutar contra a minha vontade. Por isso, Filipenses, capítulo 1, dos versículos 21 a 23, diz assim, Paulo, agora se expressando, pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, disse ele, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, ele estava em conflito, dizendo, eu não sei o que escolher, estou dividido entre dois desejos, quero partir e estar com Cristo, e o que seria muitíssimo melhor para mim. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Queridos, o Senhor já estava trabalhando em sua consciência, quando viu Estevão ser apedrejado. A oração de Estevão ainda ecoava na alma de Paulo. Não foi fácil para ele se dobrar diante da graça de Deus e seu chamado irrecusável, fazendo uma declaração encontrada então em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, quando ele faz dessa recitação uma poesia. Ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O passado de Paulo o condena, mas o seu presente agora será libertador. Talvez eu e você, eu estivesse numa mesma condição e agora fui levado a outra, assim como você pode sê-lo também.
neste dia. Deus pode libertar você do cativeiro, Deus pode livrar você do destino e da condenação eterna. Deus o está chamando, Deus o está convidando, Deus o está buscando para uma transformação de vida, de uma transformação de história, para mudar a sua história, mudar o seu destino final, mudar o encerramento da sua vida e dessa história que significa a sua vida. Por isso, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 diz: quanto a mim, é a declaração de Paulo, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Ele estava convicto, ele estava sereno, ele estava tranquilo quanto a isso. Ele disse: o tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, disse ele, o prêmio que me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Queridos, o amor que transforma a nossa história também transformou a história dessa irmã que vocês vão ver agora, aparecendo a imagem dela na sua tela. Uma irmã chamada Silvia Regina, uma mulher apelidada de a bruxa da Cracolândia, uma mulher que passou 14 longos anos vivendo nas drogas, foi morar na rua aos 9 anos de idade, depois de ver o seu pai agredir a sua mãe. Disse ela: eu tinha raiva do mundo e não gostava de nada e não gostava de ninguém. Aos quase 17 anos, ela foi levada para a delegacia e para uma trajetória de prisão que perdurou cerca de 25 anos. Quando ela deixa a prisão aos 43 anos agora, ela foi trabalhar em uma fazenda, em produção de crack, venda de crack, e passou a consumir o crack. Ela vai terminar, a Silvia Regina, vai terminar a sua história na Cracolândia, onde permaneceu por 14 longos anos, se sentindo um lixo, se sentindo a pior das pessoas do mundo, mas o Senhor da história, o Rei da Glória, a encontrou através de uma querida irmã chamada Fernanda, que a amou e que apresentou a ela um amor que transforma a história. Assim, queridos, como a história de Paulo, o passado de devastação entrava em um futuro de restauração, assim também foi com Silvia Regina, assim também foi comigo e assim também pode ser com você no dia de hoje. Agora, Silvia tem uma fala diferente. Com a vida e a família restaurada, ela se alegra em ter encontrado o amor de Deus. Com a vida transformada, ela ajuda agora outras pessoas a alcançar, assim como ela, o favor do Pai e ver as histórias sendo transformadas. Por isso, queridos, a palavra de hoje, ela vem ao seu coração em forma de motivação. Ela vem ao seu coração em forma de transformação. Ela vem ao seu coração para uma mudança radical de vida. Ela vem ao seu coração para que você possa reconhecer o Senhor, o seu Deus na sua vida e ser religado a Ele pelo poder transformador de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou da morte, aquele que venceu a morte e vivo está, aquele que nós celebramos nessa Páscoa, aquele que nós glorificamos, aquele que nós exaltamos, aquele que nós bendizemos, aquele que nós levantamos as mãos e atribuímos a Ele todo louvor, toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Por isso, esse é o dia, talvez, da transformação da sua história, que nos assiste aqui no online, aqui na nossa página do YouTube. Talvez você hoje tenha ouvido essa palavra e o seu coração esteja ardendo. Talvez o seu coração nesse momento está sendo inquietado pela palavra e pela iluminação do Espírito Santo. O Espírito de Deus está visitando você e te levando a um outro prisma, um prisma diferente, uma visão diferente, uma visão de transformação. E é o que o Senhor quer, porque Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele se entregou por amor a mim e amor a você. Por isso, o nosso Ministério de Música vai nos levar a uma linda canção nesse dia. E essa linda canção vai falar desse amor transformador, desse amor que transforma histórias, desse amor que muda verdades, desse amor que muda histórias e nos leva e nos tira de um caminho de morte, nos livra do corredor da morte e nos leva para um tempo de vida eterna na eternidade com o Senhor.
Por isso eu te convido a celebrar com o nosso Ministério de Música e depois eu volto para orar com você, agradecer pela sua vida e entregá-la diante do Senhor para que ela, a cada dia e diariamente, seja transformada. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, tu tens sido tão amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Santo, Santo, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh! Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Queria, a partir dessa canção, então, que você ouviu, poder colocar o seu coração diante do Senhor. Talvez você, aí onde você está, quer seja no seu local de trabalho, quer seja na sua casa, quer seja em qualquer outro lugar que você esteja, talvez você esteja desesperançado, talvez você esteja desestimulado, talvez você tenha desistido da sua carreira. Talvez você diga ou esteja externando que já não há mais o que ser feito. Você não acredita mais numa mudança de história. Mas eu quero te dizer, a partir dessa canção, do texto que te foi apresentado e da verdade que foi levada ao seu coração, que há esperança no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo é especialista em mudança de histórias. Por isso, eu queria convidar você a orar comigo nesse dia, a colocar o seu coração diante do Senhor, a convidá-lo a fazer morada em você e a transformar todo o seu ser. Não apenas transformar uma parte da sua vida, mas transformar toda a sua vida. Você pode orar comigo nesse dia? Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que, Senhor Deus, nesse momento, agora diante desse televisor, desse aparelho, desse celular, Senhor Deus, ouvem a sua mensagem e são visitados pela presença do Teu Santo Espírito. Eu quero consagrar a vida de cada um desses, Pai. Quero colocar as suas histórias de vida, porque talvez sejam histórias terríveis, sejam histórias de sofrimento, sejam histórias de dor, sejam histórias de lamento. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, cumpre o que o Senhor prometeu em Isaías capítulo 61, na vida dos teus filhos. Deus, quando os seus pés repousaram nesta terra, a possibilidade de transformação de vida e de mudança de histórias repousou juntamente. Por isso, nesse dia, Pai, nós queremos consagrar todas essas vidas que querem confessar ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, entregando a sua história nas suas mãos. Nós pedimos que o Senhor as mude, que o Senhor as transforme e que elas sejam agora, como foi a vida do apóstolo Paulo, como foi a vida da irmã Silvia Regina, para o louvor da sua glória. Senhor Deus, muda essas histórias, muda, Senhor Deus, esses capítulos, vira esta página, Senhor Deus, e dê a possibilidade de cada um desses que nos ouve neste dia, Pai, de render o seu coração e confessar ao Senhor como Salvador das suas vidas, entregando-se ao Senhor. Nós oramos assim, nós agradecemos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que as histórias sejam transformadas pelo poder maravilhoso do Senhor. E nós consagramos as nossas vidas a Ti, em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana na presença dEle. Aproveite esse tempo para viver no Senhor, viver com o Senhor e viver para o Senhor. Deus te abençoe, excelente semana.